Seja bem-vinda, Karine. Eu estava aqui no meu momento com Deus, me concentrando aqui para esse momento de comunicação que nós vamos começar agora. Seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre rasgando o véu. Então, deixa eu ver aqui quem é que tá falando aqui. Bom dia, cante nos encante, querida. Eu amo cantar, Um tempo da minha vida eu cantei muito na igreja e sempre foi um prazer muito grande para mim cantar. Eu amo cantar, tô sempre cantando, em casa, tô trabalhando, tô cantando, eu amo cantar. É um prazer assim muito grande, né? Levar a vibração, buscar essa conexão com Deus através da música. Eu amo cantar, né? Eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo agora, se você acredita que esse conteúdo vai fazer bem para alguém, vai compartilhar, vai ajudar no crescimento de alguém que queira crescer, evoluir, expandir sua consciência, compartilhe esse conteúdo para mais alguém. Geralmente quando nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, muitas vezes essa nossa caminhada é uma caminhada solitária. Eu tive a oportunidade e o prazer na minha vida de começar nesse passo a passo da expansão da consciência e uma amiga minha iniciar esse processo junto comigo, né? Nós conversávamos muito, trocávamos informações sobre coisas que nós estávamos vivenciando, sobre nossas dúvidas, e quando eu comecei, logo passei para ela e ela começou também, ou quando ela começou, ela passou para mim e eu comecei também. Então uma fortalecia a outra. Se você sabe que vai estar fortalecendo alguém que precise e realmente quer, compartilhe esse vídeo. Mas se talvez você fala, não, realmente eu estou solitária nessa caminhada, então aproveita o conteúdo de hoje que vai servir para expandir muito a nossa consciência, ok? E agora aqui no Instagram a gente vai pegar o aviãozinho e vai mandar para algumas pessoas, de preferência que estejam online, para participar com a gente aqui da nossa live, ok? Vou chamar aqui algumas pessoas, vamos lá. Eu compartilhei. A Karine aqui falou compartilhado, ótimo, gente. Vamos para lá, vamos pro assunto então, vamos pro conteúdo. Rasgando o véu. Que negócio é esse de rasgar o véu? Como sempre aqui, eu quero também passar uma experiência que eu tive, que me ajudou, contribuiu e me fez abrir os olhos para essa questão de estar rasgando o véu, de estar expandindo a consciência. Então, deixa eu explicar no contexto bíblico e histórico o que é essa questão do véu, né? No Antigo Testamento, o pessoal sabe que a Bíblia, né, temos esse relacionamento, amo a Bíblia Sagrada. Tive algum contratempo com ela, mas aprendo muito. E depois que nós fizemos as pazes, que eu curei minhas memórias com ela, a Bíblia Sagrada tem se revelado de uma forma bem inusitada para mim, ok? Então vamos lá falar sobre o que significa o véu dentro da Bíblia. Para que você possa entender, eu vou ter que explicar, contar uma historinha, explicar umas coisas, mas tenha paciência que vai ser muito legal, tá? O contexto de tudo. No Velho Testamento, o povo do Egito, que era o povo de Israel que saiu do Egito, que eu já falei em outra live um pouquinho sobre isso também, eles estavam no deserto. E Moisés era o líder espiritual, era quem se comunicava com Deus, subia no monte. E depois de alguns contratempos que aconteceram no deserto, foi, né, muita coisa, tem que ler lá, gente, ler lá, que a história é bem legal. Mas depois de alguns contratempos que aconteceram lá no deserto, foi determinado que o povo precisava de um lugar para adorar a Deus, um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar onde seria a casa de Deus.
esse era o tabernáculo. E depois de construir o tabernáculo, quando o povo foi para a terra prometida, foi construído, depois de muito tempo, foi construído o templo. E o que acontece? Tanto no tabernáculo quanto no templo, o tabernáculo era como se fosse uma pequena maquete, né, um esboço, e depois foi construído o templo, algo muito grandioso. E no templo, tanto no tabernáculo, como eu já falei, vem um projeto semelhante. Existia um lugar lá chamado Santo dos Santos. Que lugar que era esse? Era um lugar onde só pessoas muito especiais e qualificadas poderiam estar. Era o sacerdote. O povo chegava até um determinado estágio, dali para frente, né, tinha uma seleção, não poderia passar, mas no Santo dos Santos, somente essa pessoa muito especial, qualificada e preparada poderia estar. Mas o que tinha, Charlene, nesse lugar que ninguém podia ver nem olhar? Nesse lugar estava a Arca da Aliança, que era um símbolo era um objeto que foi construído no deserto, e o povo de Israel carregava com eles esse objeto, e estava lá no templo, nesse lugar, no Santo dos Santos, e simbolizava a aliança do povo com Deus, né? Então, o sacerdote era o mediador entre o povo e Deus. Ele era o canal, ele que fazia os rituais, a preparação, ele que fazia a energia do povo se elevar, ele fazia todo o procedimento físico, químico, biológico ali, segundo os conhecimentos que ele tinha. Ele fazia os sacrifícios, ele fazia um monte de coisa lá dentro, e o povo não poderia participar disso, porque ele era o escolhido. Só ele que tinha, vamos colocar aqui, a consciência elevada ao nível tal de estar ali no templo. E quando a gente fala em rasgar o véu, o que nós estamos falando? Quando Jesus morreu, aconteceu uma série de fatos, né? Um dos fatos é que exatamente na morte de Jesus, o véu, porque era assim, tinha a parte onde ficava o povo, tinha alguns objetos na frente, tinha o véu, e depois desse véu, essa cortina, havia a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. No decorrer dos anos, de tantas guerras que o povo de Israel se colocou, se posicionou, essa arca foi roubada de Israel. Só que muitas pessoas ali da tribo de Israel não sabiam disso. Elas continuavam acreditando que o sacerdote estava se colocando diante da presença de Deus. Elas acreditavam que atrás daquela cortina existia a presença de Deus. E quando Jesus morreu, o véu, ele se rasgou de alto a baixo, trazendo a verdade à tona. A verdade foi revelada na morte de cruz. Então, esse é o rasgar o véu. É você se deparar com a verdade. E o que acontece? Imagina a confusão que aconteceu dentro do templo. Um terremoto, né? Aquela questão toda, tinha muita gente na cidade, porque era época de Páscoa, e nessa época as pessoas iam para Jerusalém, né? Leia lá na Bíblia para você ver o movimento que existia naquela cidade. Então a cidade estava muito movimentada, e Jesus morreu, houve um terremoto, o véu se rasgou e a verdade foi revelada a todos. Que verdade era essa? Que o sacerdote, ele já não estava mais na presença de Deus, porque a presença de Deus não estava ali dentro daquele templo. A presença de Deus não estava ali. Não existia mais nada ali atrás daquela cortina. E o que Jesus mostrou? Que não era necessário mais fazer aqueles rituais e precisar de uma única pessoa que se torne especial para estar na presença de Deus. Jesus mostrou ali que todos têm acesso, quando o véu se rasga, todos têm acesso à verdade. E a verdade foi revelada. Só que muitas vezes a gente não consegue processar essa verdade.
né? Quando foi que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu, eu quero tudo explicadinho, tintim por tintim, e você fica ali naquela confusão, naquele terremoto, e o véu se rasgando, e você vendo a verdade, você fica em estado de choque. Quantas vezes alguém já falou pra você alguma coisa, e você ficou naquele estado de choque? Imagine o estado de choque das pessoas que viram a verdade ser revelada. O estado emocional, psicológico. E essa palavra se revelou para mim de uma forma muito especial, porque quando que o meu véu começou a se rasgar? Toda a Bíblia Sagrada, ela pode e ela é interpretada a nível da nossa vivência consciente e inconsciente. E a gente pode ouvir tudo e absorver tudo aquilo que é bom para nós. Então, o que significa... Tem um versículo aqui na Bíblia que fala assim, Mateus 27, depois você lê lá na sua, 27, 50 e 51. A barreira é removida pela intervenção divina. Né? Cadê? Eu esqueci. Pega minha Bíblia, Isabela. O que significa ali, né? Que fala o momento em que o véu foi rasgado. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para Isabela. Mateus. Vou ler que é melhor. Eu vou falar para você ler em casa, mas eu vou ler. Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51. Fala sobre o momento da morte de Jesus. Então, Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima e embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Você vê o que aconteceu quando a verdade foi revelada? Terremoto, e o véu rasgando, e a verdade sendo revelada ali, e as rochas partindo, e o sepulcro sendo aberto, e as pessoas ressuscitando. Olha o poder que existe em revelar a verdade. O poder que existe em revelar a verdade, né? Essa barreira, quando essa barreira do véu é removida pela intervenção divina, né? É isso que acontece. Rasgar o véu é quando Deus começa a te mostrar, a te revelar a verdade. E a gente fica nessa confusão, vendo essa verdade, vendo as rochas partindo, vendo os sepulcros abrindo, vendo os mortos ressuscitar. E isso que é revelar a verdade, né? O impacto da verdade nua e crua, ela fende as rochas no meio. O impacto dessa verdade, né? Esse conhecimento que Jesus traz para nós, ele nos liberta, ele nos transforma. O conhecimento da verdade. Muitas vezes a verdade para mim é processada de uma forma. E a verdade para você é processada de outra forma. Como eu já falei em outra live, até que ponto nós estamos dispostos a saber a verdade? Lá dentro do templo, que o véu se rasgou e a verdade foi revelada para todos, tinha muita gente ali que não estava disposta a ver essa verdade, a processar essa verdade. Tanto que depois começaram a perseguir os apóstolos. Porque se tivessem dispostos a processar essa verdade dentro de si, não haveria essa perseguição. Então até que ponto que a minha verdade realmente é a verdade, né? Eu quero te contar uma experiência que eu tive que vai ajudar a entender essa questão de rasgar o véu da nossa consciência, que está aqui cobrindo a nossa visão sobre o que existe depois dessa cortina. Ver essa verdade, ver se quem está aqui antes dessa cortina, se realmente está falando a verdade para nós. O que essa pessoa está vendo depois dessa cortina? Então, quando eu comecei aqui a estudar,
física quântica, a lei da atração, a expansão da consciência, desenvolvimento especial, desenvolvimento pessoal especial, desenvolvimento pessoal, começou a vir tanta informação na minha cabeça e eu não conseguia entender. Eu simplesmente não conseguia entender a questão da física quântica, da lei da atração. Eu não conseguia relacionar isso com a existência, não conseguia, estava muito confuso. Por quê? Eu me formei numa área técnica. Então eu estudei um pouco de química, um pouco de física, um pouco de matemática, um pouco também de física quântica, a mecânica das partículas. E eu usava tudo isso no meu trabalho para desenvolver equipamentos, máquinas, fazia projetos mecânicos. Então eu pegava todo esse conhecimento de ciência, né? Tudo que eu sabia, que eu aprendi na minha formação, me formei em tecnologia, em fabricação mecânica, então eu estudava essa área técnica toda e também havia dentro desse contexto ferramentas da qualidade, que é toda uma ciência para um desenvolvimento de um produto com qualidade. Eu pegava todo esse conhecimento e produzia máquinas. Quando eu comecei a estudar física quântica, isso estava muito engessado na minha mente, muito sólido. E eu não conseguia entender como que uma física podia alterar toda, uma ciência podia alterar toda a minha realidade. Eu sabia que eu podia usar a ciência, utilizar a ciência para desenvolver equipamentos. Então aquilo estava muito duro na minha cabeça. A questão da energia estava muito complicado, porque eu até entendia naquele momento que o movimento produz energia. Então eu, ao movimentar o meu corpo, eu estava produzindo energia, qualquer movimento estava produzindo energia. Agora eu não conseguia entender como uma coisa sólida podia ter uma energia aqui. Como que ela podia estar captando a minha energia? Eu não conseguia entender. Então, e a espiritualidade sendo um pilar muito forte na minha mente e tendo esse conhecimento teórico que eu usava no meu trabalho, então tava assim, as coisas estavam muito separadas em blocos assim, e eu não conseguia, era sólido. O meu conhecimento, vamos supor, era sólido. E quando existe coisas sólidas, deixa eu mostrar aqui. Quando tá tudo sólido, só um pouquinho. Vou pegar um lapisinho das meninas aqui. Sólido, o que é sólido não ocupa o mesmo lugar no espaço. É o que a gente aprende, né? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então isso é muito confuso para mim, porque a física quântica vem falando outra coisa. Falando que sim, podia ocupar o mesmo lugar no espaço, que tudo é energia, tá tudo conectado, e eu não conseguia entender. Então, um dia, né, a gente foi num local aqui em casa, a gente gosta de ter esse momentos de conexão com a natureza, momentos muito prazeroso você ouvir o canto dos pássaros, você ver a mata. Então a gente foi num lugar, num lago, num rio, e eu sentei lá na beira daquele lago, e do outro lado da margem tem uma mata assim muito grande, e vai subindo aquele morro, é um tapete, é lindo. E eu sentei ali na beira do rio olhando para aquela mata, e eu tava olhando ali a natureza, e eu falei, nossa, que lindo, olhando, contemplando a natureza, e os pensamentos, a mentalidade a mil por hora. E eu falei para Deus, Deus, eu não consigo entender esse negócio de energia, eu não consigo entender que está tudo conectado, eu não consigo entender como que acontece isso, não consigo desmembrar isso da minha cabeça. E eu tava lá só nisso, né, contemplando a natureza, num momento de contemplação. E é bem nesses momentos de contemplação, de silenciar, de observar a natureza,
que são os ganchos que Deus precisa, que a centelha, o Espírito Santo precisa para ter acesso à nossa consciência. É o momento de estado presente, o momento de presença plena. Então eu estava ali naquele momento e eu estava ali questionando que eu não estava entendendo. E eu ouvi uma voz em minha consciência falando assim para mim: você lembra do filme Avatar? Eu, sim, eu lembro, né? Foi um filme muito legal, muitos efeitos especiais, estava bem legal o filme. Então, novamente aquela voz falou comigo assim: você lembra o que acontecia com aquele povo e com a natureza e com o ambiente ali presente? Então eu comecei a recordar das cenas do filme, quando o rapaz ele se perde na mata e ele tá ali totalmente desconectado daquele ambiente, aquele ambiente sendo hostil para ele, e a moça lá do filme, a nativa daquele planeta, eles começam a criar ali um laço de amizade, e gradativamente ela vai mostrando como que é a conexão dela com aquele planeta. Ela vai mostrando como tornar aquele ambiente que para ele era hostil, mostrando como aquele ambiente era agradável para ela que estava conectada. E como ela se conectava com cada planta, como ela se conectava com cada animal, como que a energia daquele ambiente, a energia mesmo, como aquele ambiente se iluminava todo ao toque dela nas plantas, toda aquela conexão. Então, o Espírito Santo, a centelha divina, falou para mim: esse é um filme, mas o planeta que você vive não é diferente, apesar de você não estar vendo e não estar entendendo. Então eu comecei a entender. Aquele povo do Avatar, ele era um povo totalmente conectado com a natureza deles. Tanto que o filme todo traça uma guerra entre máquinas, entre os terráqueos querendo vencer, querendo explorar aquele planeta, e gradativamente eles vencendo através da conexão que eles tinham com o próprio planeta, eles vencendo aquela guerra com a conexão que eles tinham com o próprio planeta. E eu entendi. E eu falei: nossa, entendi. Então eu estou conectada com as plantas, eu estou conectada com a grama, eu estou conectada com os animais, eu estou conectada com o meu ambiente, eu estou conectada com a caneta. Cada toque num objeto, ou se eu esbarrar no objeto, a gente está trocando uma energia, mesmo que inconsciente, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não queira, eu estou fazendo isso. Eu entendi. E eu comecei a falar: eu entendi. Eu falei tanto que eu tinha entendido o princípio da física quântica através do filme O Avatar, que eu ganhei, olha gente, um presente do meu esposo, Thiago. Ele chegou a fazer uma xícara para mim. Todo dia eu tomo café aqui, e eu lembro como que foi que eu entendi a questão da física quântica, que estava muito complicado. E quando a gente não tem acesso à verdade, a gente fica num ambiente de muita confusão, quando o véu não é rasgado. Então, se o véu não foi rasgado para mim, se o véu não foi rasgado, eu não tenho acesso à verdade. A partir do momento que Jesus, que através da intervenção divina, o véu é rasgado, e a gente tem acesso a toda a verdade, por mais confusão que esteja, né? Porque eu comecei a entender e eu comecei a ver a confusão que havia na minha mente. As rochas começaram a fender, os túmulos começaram a se abrir, sonhos que estavam mortos em mim começaram a ressuscitar. Então começou todo um movimento através dessa percepção que tudo estava
conectado a mim, através dessa troca de energia com a natureza. Então foi um momento de muito êxtase, foi um momento de muita felicidade quando a verdade foi revelada. Um momento onde eu comecei a quebrar paradigmas com relação à existência. O paradigma da separação, o paradigma de não entender como que uma coisa é conectada com a outra. E o que rasgar o véu tem a ver com a prosperidade? Tem tudo a ver com a prosperidade. Tudo a ver com a prosperidade. É tudo um passo a passo. Primeiro a gente tem que entender o que significa prosperidade para mim. Você precisa entender o que significa prosperidade para você. A partir do que você tem uma percepção do que é realmente a prosperidade para você, e o véu é rasgado, e a verdade é revelada, você começa a ver tudo que tem atrás daquele véu. Mesmo que seja doloroso naquele momento, olha o que aconteceu no templo. Para os sacerdotes, para o povo de Israel, para as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, inclusive para os discípulos, foi um momento de extrema dor para todo mundo ali. Dor para os discípulos que estavam vendo o mestre amado morrer em morte de cruz, sendo sacrificado, sendo que alguns dias antes, poucos dias antes, foi tudo numa semana, entre 5 e 7 dias, Jesus estava entrando na cidade como um rei, amado por todos, fizeram festa. Lembra a história? Que as pessoas iam colocando as suas capas no chão, ou folhas de figueira, se eu não me engano, porque o rei estava passando, montado no jumentinho. A cidade toda estava cheia de esperança, porque o que eles pensavam que ia ser a verdade para eles não era. Não era isso os planos, não eram esses os planos de Cristo. Cristo não estava na terra para sentar num trono e esperar que para entrar no templo, sentar num trono ali e esperar que todo o povo viesse adorá-lo e ter o domínio sobre Israel e em sequência tirar o Roma de Israel e todos os invasores e restituir um templo magnífico. Não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era quebrar paradigmas. Isso que Jesus veio fazer, através do amor incondicional. Porque ou a gente é movido pelo amor, ou a gente é movido pelo medo, né? E Jesus era enquanto estava caminhando pela terra, mas ele é puro amor incondicional. Então, há 2000 anos atrás, o planeta estava sendo movido pelo amor. Então, independente do que, exclusivamente pelo amor, independente do que estava acontecendo ali, tudo era um processo de quebra de paradigmas. E às vezes o choque tem que ser muito forte para que nós possamos quebrar esse paradigma, né? Então ali, entre a morte de cruz e o véu se rasgando, paradigmas estavam sendo quebrados, né? Porque Jesus veio mostrar que a morte não existe. Jesus veio mostrar que não existe uma pessoa especial. Não existe uma pessoa escolhida para ter acesso à presença de Deus. Aquele véu foi rasgado e a verdade foi revelada. Mesmo em meio a uma confusão muito louca, mesmo em meio ao terremoto, mesmo as rochas rolando, se partindo no meio, e sepulcros se abrindo, as pessoas saindo do sepulcro, o mestre sendo morto e crucificado em morte de cruz. Então a verdade, esse momento de quebrar o paradigma, de rasgar o véu, muitas vezes e com certeza acontece em meio a uma confusão. Seja uma confusão em meio a um estado de dificuldade financeira, a um estado de dificuldade no seu relacionamento amoroso, interpessoal, familiar, dificuldades na família. É o momento que o véu se rasga. Em meio a
toda essa confusão, nós temos acesso à verdade que está sendo revelada. A verdade que está sendo revelada, né? Então, rasgar o véu é ter acesso a informações que antes eram para pessoas privilegiadas. A informação que estava atrás do véu, que já não tinha mais a presença de Deus ali, aquela pessoa que estava, aqueles sacerdotes que atravessavam aquela cortina, fazendo sacrifícios, fazendo com que as pessoas acreditassem que o processo estava todo sob controle, que o ritual que eles faziam ali ainda era o mesmo, que estava tudo certo, estava tudo ok. De repente a verdade foi revelada e falou: ó, o que vocês estavam acreditando já não é mais isso. Você chegou num momento na sua vida que você olhou e percebeu que tudo aquilo que você acreditava já não fazia mais sentido? E você se depara com verdades que não tem como você desfazer. Não tinha mais como o sacerdote pegar e correr lá e costurar aquele véu, porque a notícia correu. A notícia corre. Quem estava lá e viu, falou: ó, gente, não tem arca lá não. Nós estamos sendo enganados. E agora? Para onde essas pessoas iriam? Quem que ia ser o mediador entre elas? Quem que seria a pessoa especial para se conectar com Deus? E o que Jesus mostra com todo esse passo a passo da morte de cruz é que todos nós temos acesso a conhecimentos que um dia era só para alguns privilegiados e que agora todos nós temos direito de estar num lugar santo. E que lugar santo é esse? Qual é o seu lugar santo? Santo dos santos. Qual é a verdade que foi revelada para você? Que fez a sua estrutura toda se estremecer? Qual é a verdade que está se apresentando a você neste momento, mesmo em meio a uma confusão mental ou física ou estrutural ou biológica? Podemos olhar hoje também com relação à pandemia. Qual é a verdade que está sendo apresentada para você e para mim nesse momento, nesse ano que nós passamos, nesse ano todo? O que você viu que até então que era verdade, que era uma verdade para você, e que o véu foi rasgado e está te forçando a enxergar que você é o responsável pela sua conexão com Deus, pela sua conexão com a prosperidade, com a abundância divina, com tudo que há de bom e de melhor que vem do universo. Esse conteúdo está sendo útil para você? Você está gostando desse conteúdo? Eu vou deixar salvo aqui no Instagram. E se você teve algum insight, se você teve alguma percepção diferenciada sobre a vida, faz um comentário lá para mim entender e para continuar nesse passo a passo, porque a prosperidade para mim tem tudo a ver com a expansão da consciência. Porque até então, até um tempo atrás, eu acreditava na escassez, eu acreditava na falta, eu acreditava nas dificuldades. Só que o véu se rasgou para mim. E foi complicado. Foi um momento complicado, como eu falei ali. Foi um momento onde que eu via toda a verdade e eu não conseguia encaixar os pontos. Eu não conseguia. Eu passei por um processo que eu não conseguia. Até que por intervenção divina,
essa interpretação veio para minha mente para que eu entenda. E eu estou compartilhando ela com você. Eu estou compartilhando com você para que você possa entender também que não existe separação. Nós estamos todos conectados. Cada toque seu, cada toque meu é uma liberação de energia. Cada palavra é uma energia liberada. Cada olhar, cada sentimento, cada pensamento. Nós estamos todos emanando energia. E será que a gente está como aquele rapaz do Avatar, achando que esse lugar é um lugar hostil e perigoso? Ou será que nós já estamos transicionando pelo nosso planeta como a moça que entendia, que sabia como tocar nas plantas, que sabia como se comunicar com o planeta que ela estava vivenciando? E o próprio planeta protegia ela de tudo ao seu redor. Ela tinha conexão e respeito pelo planeta dela. Como que nós estamos vivenciando a nossa existência no planeta? Qual que é a nossa verdade? Vamos olhar esse véu rasgado, entender a confusão de que nós estamos, olhar para cada situação e ver essa comunicação e entender que nós somos responsáveis pelo nosso caminhar nesse planeta de uma forma próspera. Ok? Beijo, gente. Até quinta-feira que vem. Nós vamos estar aqui novamente, segundo a permissão do nosso Criador, com mais um conteúdo durante a semana. Assim que a inspiração chegar, eu já falo qual vai ser o conteúdo da próxima live, ok? Beijo, beijo, beijo.